Alô galera, tudo bem com vocês? Missionário João Batista Feira na área para mais um pequeno vídeo. Tentar fazer os vídeos mais pequenos para vocês com bastante conteúdo, tá bom? Vai compartilhando, vai dando seu like. Agradeço a Deus por aqueles que estão curtindo os vídeos. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida com as graças derramadas pelas mãos da nossa medianeira Virgem Maria, né? Dadas por o Filho dela, Cristo Jesus, né? Olha, eu estou fazendo vídeos para mostrar a veracidade da igreja na sua era primitiva, com a Bíblia, com a patrística, com fatos históricos, quebrando doutrinas protestantes mentirosas como a oração pelos mortos, o último vídeo que eu fiz. Eu mostrei para vocês que lá dentro daquela formação que eu fiz para vocês, eu mostrei que o cano que os protestantes dizem que seguem, né, nessa Bíblia aqui protestante, eles dizem que segue, não é o cano que eles dizem que segue, né? Essa Bíblia aqui é a Bíblia Sagrada, versão internacional. Eles dizem que segue o cano dos judeus, não é o cano dos judeus. O cano dos judeus hoje tem 24 livros. Na época de Eusébio de Cesareia fez o catálogo, né, e os estudos através de Origens. Um padre antes dele só tinha 22 livros que indicavam o número do alfabeto hebraico, né? É algo bem interessante. Da onde é que vem o cano dos judeus, né? Melhor dizendo, o cano dos protestantes. É algo estranho demais. Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Eu vou mostrar para vocês que as Escrituras Sagradas, lá no capítulo 3 da segunda carta dos Tessalonicenses, quando ela narra assim, ó, preste atenção, porque a tradição ela é importante. Verso 6, ó. Intimamos-vos, irmãos, em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a convivência de todo irmão que leve vida ociosa e contrária à tradição que nós tendes recebido. Por que é isto, minha gente? Porque a tradição é algo muito importante. Eu vou mostrar para vocês como eram as escrituras na época de Clemente, o terceiro papa da igreja. Quem era São Clemente? Foi o terceiro papa da igreja, que sentou-se na cátedra de Pedro. Ele reinou de 88 até 87, né? Até 97. Basicamente ali 11 anos de papado. Um papa muito importante na época. Reparem que foi bem próximo dos apóstolos. A revelação ainda não estava nem cessada por completo, na revelação divina, porque João ainda estava na ilha de Patmos. Mas prestem atenção que quando a gente vê os santos falarem, né, a gente fica meio... Por que o santo falou essa coisa? Né? Os protestantes ficam indignados com uma fala como essa de Santo Agostinho. Aí, tirado desse livro aqui, Os Dogmas da Fé. Santo Agostinho falou assim, olha o que Santo Agostinho disse sobre a tradição e a escritura. Santo Agostinho é do século V, né? Mais adiante, muito adiante de São Clemente, né? Doutor da igreja. Santo Agostinho fala, disse algo fundamental na sua epístola contra os maniqueus. Maniqueu era uma heresia da época, né? Ele mostra a importância da igreja para confirmar os evangelhos. Fala Santo Agostinho. Eu não cria no evangelho se isto não me levasse à autoridade da igreja católica. Aqui fala Santo Agostinho nos livros Dogmas da Fé do professor Felipe Aquino. Por que falou essa coisa? O irmão protestante fica louco de não pode ser. Eu creio na palavra de Deus, é a palavra de Deus. Olha o cano. Eu ainda vou entrar nesse negócio do cano das escrituras do protestante, mas mais adiante, né? Por quê? Eu quero falar isso porque prestem atenção no catálogo do historiador Eusébio de Cesareia, ali no século III, praticamente, no ano 265, ali, Eusébio de Cesareia faz um catálogo e ele vai pegando documentos da patrística anterior a ele vai mostrando como eram as Sagradas Escrituras. Prestem atenção que as Sagradas Escrituras, minha gente, que nós temos hoje, como vemos hoje assim, a Bíblia Ave Maria, uma das minhas Bíblias de estudo, ela não era assim, na época posso dizer assim, pós-apostólico, né? Os padres pré-apostólicos, depois dos apóstolos e depois com a imposição de mãos e o poder dado pela igreja, né? Foi se perpetuando ali a sucessão apostólica até a vida de nosso Senhor Jesus, né? Mas prestem atenção, escutem bem para vocês
Quando o irmão protestante falou, só creio nas escrituras, você diz assim, você tem que dizer assim. E porque em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, fala que a igreja que é coluna e sustentáculo dessa verdade, que sustenta esse tripé, tradição, magistério e escritura, que sustenta a verdade de Deus, que transmite a verdade de Deus pura e limpa para nós. Por quê? Porque você agora vai saber por quê. Olha, no ano de São Clemente, quando ele faz uma narrativa sobre as escrituras nas suas obras, olha o que Eusébio de Cesareia pega dele. Aqui eu estou pegando no livro 6 da obra eclesiástica, no capítulo 13 e 14. Preste atenção como tinha dúvidas sobre escrituras que são consideradas divinamente inspiradas, e também lia-se livros apócrifos e se diziam inspirados. Muitas igrejas aceitavam esses livros. Até chegar no século IV, né, quando São Damas, o Papa, mandou o nosso saudoso São Jerônimo, reunir todas as escrituras, e ali a igreja fez o voto e bateu o martelo. Esta que é as escrituras sagradas e basta. Preste atenção como era, olha, escute bem. Como tinha dúvidas sobre muitos livros sagrados. Olha, nesta obra empregada também provas extraídas de escrituras não aceitas. Olha os livros que não eram aceitos. De modo geral, cita, por exemplo, a sabedoria dita de Salomão, que naquela época tinha a questão é de Salomão ou não é de Salomão. Aqui está falando do Velho Testamento, da Septuaginta, tá bom? Mas olha só outros livros que não eram aceitos. O livro de Jesus, filho de Siraque, que significa Josué. O livro de Josué ainda não era bem visto, né? 2 livros do Velho Testamento que hoje a gente sabe que é divinamente inspirado por Deus, tanto sabedoria como o livro de Josué. Olha só, Novo Testamento, as cartas aos Hebreus não era aceita naquela época, de uma maneira geral. Algumas igrejas, comunidades sim, outras não. A carta de Barnabé era lida, mas hoje a gente sabe que é um livro apócrifo, mas naquela época ele se lia-se como divinamente inspirada, mas com em algumas comunidades tinha dúvida. Tinha a carta de Clemente, né, do Papa, que foi muito propagada naquela época, mas não foi considerada divinamente inspirada. E a carta de São Judas, que a gente sabe que tem fragmentos do livro apócrifo de Enoque, né? Basta ver lá no verso 9, quando fala na questão do escondimento do corpo de Moisés. Ali foi retirado no livro apócrifo. E por que os irmãos protestantes aceitam? Porque eles aceitam a autoridade da igreja, mas eles só não querem seguir os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles aceitam porque senão eles tinham retirado. Por que eles não retiram? Porque a Igreja Católica disse que era inspirado. Preste atenção que ele ainda faz, em suma exposição, remidas dos testamentos de todas as Escrituras, sem omitir as partes controvertidas. Por isto, a carta de Judas, que era muito bem, naquela época não era aceita, dentro de muitas comunidades, e outras cartas católicas, a carta de Barnabé, o Apocalipse tinha problemas, que nessa época foi logo na época assim da revelação, ali próximo. A gente dá datas aqui, mas não se sabe, mas foi o final do reinado de Clemente, foi ali dentro do livro do Apocalipse, ali no começo do surgimento do livro, né? O ano 100, 97, 100. A gente tem problemas com a carta, a segunda carta de São Pedro não é aceita, só era a primeira carta de São Pedro, né? Eles atribuíam o livro de Hebreus a São Paulo, mas a gente sabe hoje que não é de Paulo, mas a gente não sabe também quem escreveu, ou é um discípulo de Paulo, outros colocam que é de Clemente, não sabemos, mas sabemos que é divinamente inspirada, porque a Igreja Católica, ela diz que era inspirada. Aqui também descobrimos porque como foi escrito o Evangelho de São Pedro, através o Evangelho, melhor dizendo, o Evangelho de Marcos, foi todo ele narrado e pregado por São Pedro em Roma, e Marcos escreveu, e ali, depois do martírio de São Pedro, Marcos, ele levou o Evangelho segundo Marcos, testemunhando as obras de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só como eram as Escrituras, minha gente, era muito pouco livro considerado inspirado, porque a maioria desses livros hoje ele é inspirado, não é
a Epístola de Barnabé. Também tinha muitas coisas como o Apocalipse de São Pedro. Tinha outras cartas de São Pedro que se diziam que era de São Pedro, né? A igreja só colocou como validamente inspirada a primeira carta de São Pedro e a segunda carta de São Pedro, que foi ratificada quando o Papa Damaso mandou fazer esse catálogo e confirmou as escrituras como palavra divina, né? Só os 46 livros do Velho Testamento e os 27 do Novo. Preste atenção como eram as escrituras, para depois, quando os irmãos protestantes vierem com essa Bíblia aqui e dizer que crê na Bíblia e não crê na autoridade da igreja, você vai dizer: irmão, como é que começou tudo isso? Você sabe? Porque as escrituras não caíram do céu assim, ó, como falam os irmãos. A pessoa vinha assim, pá. Não foi assim. Foi com muito suor, sofrimento. Veio através da tradição da igreja no Novo Testamento. Todo ele da tradição. Primeiro a igreja pregou, como fala Santo Irineu. Depois a igreja escreveu. Olha, salve Maria, viva Cristo Rei. Compartilha esse vídeo. Apenas com um versículo eu mostrei a dificuldade que foi na era patrística com o catálogo das escrituras e para dizer, cravar que era sagrado ou não era sagrado, né? Era muita evangelhos espalhados, só foi escolhido 4 e o resto das escrituras a gente sabe, deu muito trabalho. Mas só vai saber isso se você compartilhar esse vídeo com alguém que não saiba, só vai saber dessas informações assim, tá bom? Aqui é um canal que agora eu coloquei outro nome, né? Estudos Católicos, né? Para mostrar para vocês que cada dia mais eu quero formar meus irmãos na fé. Salve Maria, viva Cristo Rei!